Hoje nós vamos, né? Aí, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir a gravação, né? Dependendo do horário que for assistir. Hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos assuntos relativos a Direito Constitucional 2, essa disciplina que chega agora no seu ápice, né? Com o poder judiciário. E, em particular, hoje nós vamos falar sobre o Superior Tribunal de Justiça, que eu vou deixar para o final, e as principais alterações decorrentes da Emenda Constitucional 45 de 2004, né, chamada de reforma do Judiciário. Em verdade, é bom que se diga, a discussão acerca da reforma do Judiciário, ela trouxe, né, essa emenda por conta de uma necessidade efetiva que se tinha de fazer algumas mudanças no conteúdo constitucional. Ela é uma emenda constitucional robusta, né, sob o ponto de vista do conteúdo. Ela traz muita novidade, né? Ela traz a repercussão geral para o recurso extraordinário ao STF. Ela também traz a criação do próprio CNJ, que nós já vimos, o incidente de deslocamento de competência, né? As mudanças na própria competência da Justiça do Trabalho e etc. Tá bom? Para nós começarmos com as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional 45 de 2004, a primeira delas é a inclusão no artigo 5º da celeridade, tramitação e razoável duração do processo. Na verdade, o trecho que fala a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, é artigo 5º, inciso 78. Ele vem justamente dessa reforma do Poder Judiciário. Professor, mas isso deveria ser a regra, né? A gente pensar que o processo ele deve durar de forma razoável. Verdade, gente. Nem deveria ser a regra do negócio. Mas, infelizmente, não é bem assim, né? É incrível que a gente tenha que falar isso, mas nem sempre ela ocorre desta maneira, né? Dentro da razoável duração do processo. Na verdade, a inclusão dessa, de forma expressa de um princípio, ele é um princípio, é importante como se estivesse ratificando, né, de forma explícita aquilo que todos já sabiam. Óbvio que o processo brasileiro é um processo que muitas vezes ele demora, né? Ele não segue este princípio, mas a gente precisa saber que ele existe. Aliás, a concepção de justiça, do que é justo, obviamente com toda a sua subjetividade, ele passa pela razoável duração do processo. Eu não posso dizer a Silvano, a Paraíso, a Isa, que o processo deles vai durar 10 anos, mas não fique preocupado, não. Né? A sensação neste contexto é uma sensação, obviamente, que essa justiça tardia, ela apenas auxilia aqueles que querem não cumprir a lei e reforça a esta pessoa que não cumprir a lei, ela não é prejudicial. Né? Eu tenho um processo que se arrasta, então qual a preocupação que eu tenho, ou que eu teria em não cumprir a lei? Então foi uma das mudanças trazidas pela reforma através da Emenda Constitucional 45 de 2004. A segunda, ela é bastante interessante, e ela vem, né, no objetivo do
do cumprimento do princípio do acesso à ordem jurídica, né? Que é estabelecer justiça itinerante, descentralização, né? Fora a autonomia administrativa financeira da Defensoria Pública Estadual. Daqui a pouco eu falo essa. Mas o que seria, né, esse princípio do acesso à ordem jurídica? Na verdade, é bom que se diga, o acesso à justiça, né, o acesso à jurisdição, elas devem ser amplas, né? Não estou dizendo aqui que nós devemos judicializar absolutamente tudo, mas o acesso ele deve ser um acesso possível. Só que nós vivemos num país de dimensões continentais e nem sempre a estrutura. Veja, nós estamos falando aqui da Bahia, que é um estado grande, um estado complexo do Nordeste, nós temos 417 municípios, nós somos grandes, e não temos uma estrutura de judiciário que consegue alcançar, né, sob o ponto de vista estruturante, né, com estrutura, com servituário, todos os municípios. Obviamente, nós temos uma comarca maior que acaba abrangendo uma série de municípios. Agora, imagine isso em locais de difícil acesso. Aí é que surge aquela justiça itinerante, através daquelas barcas lá no norte, né, que atravessam lá o Rio Amazonas e sai levando o Poder Judiciário à proximidade do jurisdicionado, que está ali tão distante. Aqui também, no resto do Brasil, a própria justiça itinerante, através de ônibus, né, que auxilia nessa proximidade. Com relação ainda a essa segunda mudança, a Defensoria Pública Estadual ganha com a emenda constitucional 45 de 2004 uma grande relevância estrutural, porque ela ganha autonomia administrativa, financeira e funcional. Ah, professor, mas a Defensoria Pública ela não tem ainda a autonomia, independência que tem o Ministério Público, porque ela ainda é ligada, faz parte da estrutura do Poder Executivo. Mas, gente, foi um upgrade, uma melhoria bastante significativa. Sob o ponto de vista da autonomia funcional, administrativa e financeira, foi sensacional para a Defensoria Pública, que presta um serviço de enorme relevância social. E aí, dia 19 foi o dia do defensor público, né, da Defensoria Pública. É bom que a gente tenha consciência, porque às vezes a gente até critica, né? A defensoria demora muito com o processo. Mas vocês já viram a demanda que chega até uma defensoria? Quem faz estágio aí que tem a possibilidade, né? E o privilégio, que é um privilégio de estagiar na defensoria, sabe que é uma realidade extremamente cruel para os defensores, porque a quantidade de pessoas desprovidas de condições de contratar um advogado privado é muito grande. Nós estamos num país pobre, nós estamos numa região paupérrima. E essas pessoas acabam indo ou desaguando seus problemas, né, que serão judicializados, né, pensão alimentícia, liberdade, na Defensoria Pública. Então, por mais que o defensor público, que tem uma estrutura limitada, né, eu acho que a Defensoria Pública, aí é uma crítica minha, a Defensoria Pública deveria ter uma estrutura semelhante à dos ministérios públicos, né, por estadual, porque a relevância dela é tão grande quanto, sabe? E às vezes eu fico pensando que nós mesmos não queremos, né, que aqueles que são mais pobres tenham essa defensoria mais armada sob o ponto de vista de sua estrutura, né? Então, parabenizo a todos os defensores públicos nesse aspecto, que é muito importante a função do defensor público na nossa estrutura, né, de Estado. Beleza? A outra mudança é a criação de varas especializadas em questões agrárias, né? Aliás, nós vivemos num país onde a questão do campo é uma questão muito mal resolvida, né? Nós não fizemos ainda uma reforma dentro da estrutura agrária
que possibilitasse, desculpa, os sem terra de verdade ter acesso a não só a terra, mas a investimento que o prendesse a terra. Nós não combatemos ainda de forma eficaz os grileiros, aqueles que tomam terra pública, se apossam dessa terra pública, né? E esses conflitos agrários são muito ruins sob o ponto de vista social. E nada melhor do que você ter uma vara especializada, né? Porque quando você tem uma vara especializada em questão agrária, primeiro você aponta que o Estado reconhece uma necessidade de dirimir esses conflitos e que bom que coloca pessoas que acabam se especializando, né, nesse sentido, tá? E, obviamente, aí a gente fala também das outras varas especializadas. Eu falo da agrária porque é uma novidade muito interessante. Aí vem consumidor, ambiental e etc. Tá bom? O quarto, prestem bastante atenção. A constitucionalização dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, ela veio no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Foi incluído pela emenda Constitucional 45 de 2004. Deixa eu dizer a vocês o que é isso. Com relação a tratados e convenções, que são aqueles documentos assinados entre Estados, nós temos dois modelos. Nós temos dois modelos. Eu quero que vocês fixem, né? Vocês fixem bastante. Sejam bem-vindos, viu, Pedrina, Júlia, Cara, todos vocês. Que é justamente o, aquelas tratados e convenções que não são de direitos humanos, e esse entra no nosso ordenamento jurídico como lei normal. Então, não é sobre direitos humanos, vai entrar como lei normal. E aqueles tratados e convenções relativas a direitos humanos, que serão efetivamente, se entrarem no nosso ordenamento jurídico com a mesma solenidade de uma emenda à Constituição. O que é uma solenidade de uma emenda à Constituição? Nas duas casas, 2 turnos, quórum qualificado, né, de 3/5, pronto. Ele passa a ter status de emenda à Constituição. Quer ver? Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos respectivos, serão equivalentes a emendas constitucionais. Interessantíssima essa inclusão, porque ela privilegia os direitos humanos, ela privilegia as convenções e tratados desse tema. Então, foi uma grande mudança, uma grande efetividade de mudança. Lembrando a vocês que normas constitucionais não estão adstritas apenas à Constituição formal. Ela tem ao lado dela o que nós chamamos de bloco de constitucionalidade, que são as normas que são constitucionais, ainda que não estejam na Constituição, como, por exemplo, os tratados e convenções, cujo conteúdo seja, ou normas, né, que tenham conteúdo materialmente constitucional. Beleza? Então, ela é a primeira. Outra mudança interessantíssima é a do parágrafo 4º da Constituição, no seu artigo 5º, que é a submissão do Brasil à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. A Constituição traz o texto dessa maneira mesmo, né? O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Aí vocês me perguntam, professor, significa que o Brasil se submete sob o aspecto de deixar que esse tribunal decida, invada a soberania do Brasil e tome medidas punitivas? Não, gente. Obviamente que, como nós estamos falando de um mundo onde os estados estão interligados, são estados que estão em constante
cavando constantes relações, né? É óbvio que quando você se submete a um Tribunal Penal Internacional, você se submete a todos os tipos de sanções que podem vir de lá, reprimendas e etc. Então, isso é importante sob o aspecto da colaboração internacional para efetivar a justiça, né? Então, ela é muito interessante. A outra mudança, anotem aí, é uma das mais importantes para mim, sabia? Porque é a federalização de crimes contra direitos humanos, também chamado de incidente de deslocamento de competência. Ocorre que alguns crimes são praticados com tortura, por grupos de extermínio, né? E esses crimes ganham uma projeção maior, até porque o Brasil ele é signatário, né, de um sistema de proteção internacional dos direitos humanos. Então, ele se compromete a combater esses tipos de crime. Então, quando este tipo de crime ele ocorre e é perceptível que a persecução criminal, o que é persecução criminal, professor? É a perseguição do crime, que no Brasil guarda, em regra, duas fases bastante distintas. A pré-processual, que é a do inquérito, que a gente conhece que, em regra, é o inquérito policial, mas poderia ser um inquérito através de uma CPI, né? Ou pelo Ministério Público. Então, do inquérito, e depois a fase processual, que se inicia quando o juiz recebe a inicial acusatória, que é a peça que dá início ao processo, que é a denúncia, via de regra, feita pelo Ministério Público, ou a queixa-crime. Mas vejam, que interessante. Muitas vezes, esse crime ele sofre, ou na fase processual ou na pré-processual, influência política, do poder político, influência do poder econômico. E isso compromete tanto as investigações quanto o processo. Nesse sentido, o Instituto de Deslocamento de Competência ou a federalização dos crimes contra os direitos humanos permite que o Procurador-Geral da República, e somente o Procurador-Geral da República, né, ao saber e ter elementos que corroborem, na verdade, com esta a afirmação que eu acabei de fazer, que há uma influência do poder econômico, do poder político, na busca da não persecução devida, ele pode suscitar, pedir que o STJ, e não é STF, e aí, professor, STJ é o STJ, para que ele desloque a persecução criminal da esfera estadual para a federal. Da esfera federal para estadual, sim. Por que o senhor não diz da justiça estadual para a federal? Porque pode ser na fase de inquérito. E aí vai ser deslocada para, se for inquérito da justiça estadual, pode ser deslocada, se assim decidir o STJ, para a persecução na esfera federal. Alguns exemplos. Dorothy Stang, aquela freira norte-americana, né, que foi assassinada e, obviamente, ao perceber que os mandantes do crime exerciam, né, um poder grande dentro do Estado do Pará, foi suscitado pelo Procurador-Geral da República e foi transferido, né, a persecução foi deslocada para a esfera federal. Aquela chacina que ocorreu em São Paulo, no ABC em São Paulo, é outro exemplo de autorização do Superior Tribunal de Justiça do deslocamento de competência da Justiça Estadual Paulista para a Federal. Aqui na Bahia nós temos um exemplo, aquela chacina do Cabula, né, ou aqueles 10 pessoas que morreram no Cabula, que eu não vou entrar no mérito, segundo o Ministério Público,
existem sinais de execução. Já a defesa dos envolvidos diz que foi, obviamente, foram atos de legítima defesa por conta da reação dos marginais, segundo apresenta a defesa. Não vou entrar no mérito aqui, que não é minha função. Aqui é estudar o incidente. Independentemente de qualquer coisa, foi feita uma denúncia pelo Ministério Público, né? Segundo o Ministério Público, eu nunca tive acesso aos autos do processo, sinceramente. Foi denunciado, o juiz recebeu, a juíza recebeu, e a juíza absolveu sumariamente. O professor pode absolver sumariamente? Sim, gente. O CPP prevê a absolvição sumariamente. O grande problema é, para o Ministério Público, foi indevido, porque ele levou aos autos do processo um conteúdo robusto de provas de execução. Para a defesa, obviamente, a juíza está certa. Então, independentemente do Ministério Público da Bahia recorrer, ele deve ter oficiado o Procurador-Geral da República, passado uma comunicação, informando, na concepção dele, de que aquela decisão foi tomada devido a pressões políticas e etc., ameaças, coisas desse tipo. E o que foi dado ao Ministério Público, através do seu Procurador-Geral da República, que é quem tem competência, pedir ao STJ, suscitar ao STJ o deslocamento da competência da esfera estadual para a federal. O STJ, nesse caso, decidiu por não permitir o deslocamento de competência para o Superior Tribunal de Justiça. Não tinha o requisito da ausência de independência do Poder Judiciário, não foi trazido aos autos, não foi levado, desculpe, aos autos do processo, provas suficientes de que a decisão do Estado juiz tinha sido uma decisão decorrente de uma pressão qualquer, né? Então, foi dito que continue o processo no Estado, o que, obviamente, gente, pode chegar até o STJ? Pode. Né? Então, de qualquer maneira, ele vai deslocar para um tribunal superior em algum momento, ou pode deslocar para um tribunal superior em algum momento. Obviamente, o nome desse instituto, ele é Instituto Incidente de Deslocamento de Competência, por isso, ele desloca a competência. Beleza? Outra mudança extremamente importante, a gente já estudou, mas vale a pena a gente falar de novo, que é a criação do Conselho Nacional de Justiça, além do Conselho Nacional do Ministério Público. Infelizmente, eu não vou ter tempo de falar do Conselho Nacional do Ministério Público, tem formado por 14 pessoas, né? 14 indivíduos. Por conta, porque eu estudo ao CNJ, porque ele tem prevalência sobre o CNMP? Não, pelo amor de Deus. É porque o CNJ a gente estuda dentro da estrutura do Poder Judiciário. Há uma necessidade de nós estudarmos, porque ele é um órgão pertencente ao Poder Judiciário. Querendo ou não, o Ministério Público ele sim, um órgão independente, ele não está dentro da estrutura de nenhum poder, e ele é essencial à justiça, claro que é, né? Mas a gente deixa para o final, infelizmente, né? Talvez no final, na próxima aula, depois da prova, quando a gente fizer a finalização, eu possa dar um apanhado disso, consiga chegar ao Ministério Público e fale um pouco do CNMP. Mas aqui a gente vai ficar com o Conselho Nacional de Justiça, que surge num momento muito especial da história do Brasil, quando se falava do controle externo do judiciário. Óbvio que vocês sabem que acabou não se perfazendo, até porque o CNJ está dentro da estrutura do próprio Poder Judiciário. Ele é um órgão de fiscalização administrativa, financeira, incluindo aí, né, a correição, né, nacional do Poder Judiciário, ele tem essa função correcional, abrangendo todos os órgãos do Poder Judiciário, excetuando-se, obviamente, o STF. Então, ele não abrange o Supremo Tribunal Federal.
É um órgão formado de 15 conselheiros, 9 oriundos da magistratura, com um mandato de 2 anos, com a possibilidade de uma recondução ao mandato, né? E, obviamente, é um órgão que modificou, né, o judiciário por conta da sua cobrança por produtividade, né, o fato de ter uma competência correcional. Agora, é um órgão que não julga, que não tem competência jurisdicional, né? Então, nós vimos isso, vimos a estrutura, vimos os 9 componentes, vimos outros 6 componentes que são externos da magistratura. Então, os dois juntos vão formar os 15 conselheiros que formam o CNJ. Vimos que a presidência do CNJ ela pertence ao presidente que está no STF, a sua ausência à substituição pelo vice-presidente do STF. Nós vimos que a função de Corregedor-Geral Nacional de Justiça cabe ao membro do STJ indicado para o CNJ, né, pelo próprio tribunal. Então, tudo isso nós vimos. Quem criou foi a Emenda Constitucional 45 de 2004. Tanto o Conselho Nacional de Justiça, como o Conselho Nacional do Ministério Público. Também foi a reforma do Poder Judiciário, a Emenda Constitucional 45 de 2004, que trouxe a exigência dos 3 anos de atividade jurídica para ingresso da magistratura. Lembra? Pronto, foi ele. A aferição do merecimento através do critério objetivo da produtividade, a garantia ao magistrado que a sua não promoção por antiguidade tenha que ter voto fundamentado de pelo menos 2/3 dos membros do tribunal, garantindo ao magistrado a ampla defesa, né? A impossibilidade do magistrado ser promovido se tiver retido em seu poder os autos, a previsão daqueles cursos oficiais de aperfeiçoamento e preparação dos magistrados, né? A previsão desses cursos oficiais, inclusive para vitaliciamento, o ato de remoção de disponibilidade por maioria absoluta, né? Então, foi o segredo de justiça, né? Então, essas modificações foram modificações trazidas pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Então, veja como é importante essa emenda à Constituição 45 de 2004, que trouxe toda essa mudança para o Poder Judiciário. Uma outra mudança extremamente importante, trazida pela Emenda Constitucional 45, foi a previsão de que custas e emolumentos fossem destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades da justiça, ou seja, uma receita própria para a justiça, né? Interessante isso aí, foi trazido também pela Emenda Constitucional 45 de 2004, beleza? Tem a questão, né, da extinção dos tribunais de alçada, a proposta, a regulação da proposta orçamentária do judiciário, também foi trazido por essa emenda. Uma outra mudança importantíssima, prestem atenção, prestem atenção. Antes da Emenda Constitucional 45 de 2004, quem tinha competência para homologar sentenças do estrangeiro e concessão de exequatur a cartas rogatórias, daqui a pouco eu explico, era o STF. Com a Emenda Constitucional 45 de 2004, essa competência saiu do STF e foi para o STJ. Por quê, professor? Porque, gente, o STF ele é um órgão que já é assoberbado de competência. Aliás, alguns doutrinadores defendem que o STF não deveria estar dentro da estrutura processual, né, comum do judiciário brasileiro. Ela deveria ser um órgão à parte apenas constitucional. Então, ele é cheio de competências, e a gente já viu, e vocês sabem disso. Então, ela tinha mais uma, que é a homologação de sentenças estrangeiras. O Brasil, obviamente,
ele tem relações diplomáticas com vários estados, que permite, obviamente, uma decisão no estado fazer efeito no Brasil, desde que, obviamente, seja homologado. Antes era homologado por quem? Pelo órgão judiciário, que era o STF, hoje é o STJ. Vou dar um exemplo, né, do que ocorre. Lá no escritório mesmo, uma pessoa que se casou com um francês foi morar na França e depois se separou dele. Só que esse francês veio morar no Brasil e ela na França. E ela nunca tirou a nacionalidade francesa, nunca quis. E ela estava precisando renovar o seu passaporte e estava com problema. Por quê? Porque ela se divorciou lá na França, inclusive a revelia do ex-marido, porque não conseguia achar ele aqui no Brasil. E ela tinha essa sentença, né, de divórcio, mas ela, como foi casada aqui no Brasil, em Recife, ela precisava, obviamente, levar essa decisão para ser averbada na certidão de casamento de Recife. Se é uma decisão judicial na França, eu preciso o quê? Que é homologar essa decisão estrangeira no Brasil. Quem faz isso, antes era o STF, agora é quem? O STJ. Aí, obviamente, você pega essa decisão, leva a um tradutor juramentado, junto com toda a documentação, dá entrada no STJ. O STJ ele autoriza a homologação ele homologa essa sentença e, obviamente, depois aí você pode ir até o cartório e averbar a certidão de casamento para que a gente possa devolver à pessoa a certidão e ela possa ir lá no consulado do Brasil para que renove o passaporte. Veja que interessante. Professor, e o que é carta rogatória? Carta rogatória, vocês podem até não ter conhecimento, mas carta precatória vocês já, né? Aliás, carta precatória não é a mesma coisa que precatórios, pelo amor de Deus. Tá? A carta precatória nada mais é do que a realização por um outro juízo de atos que são solicitados por um juízo diferente. Ou seja, processo aqui no TRT5 da Bahia, e o juiz daqui, já que a testemunha está em Fortaleza, não tem como se deslocar, ele pede, né, solicita que o juiz lá de Fortaleza, ele ouça a testemunha, né, através de uma carta precatória. Né? Quando é entre países, essa carta, né, de cooperação entre os países, né, que é similar à carta precatória, chama-se carta rogatória. E quem é que tem a função do exequatur, ou seja, da execução dessas cartas rogatórias? Antes era o STF, agora é o STJ. Beleza? Tranquilo? Prestem bastante atenção. A ampliação de competência para o recurso ordinário, desculpe, o recurso extraordinário pelo STF, também, né? Aliás, a reforma do judiciário trouxe muitas mudanças, como a questão do caráter ambivalente das decisões de ADI e ADC, lembra? O que se é uma norma ela é inconstitucional, não há o que se falar de ser constitucional e vice-versa. Então, vem através da reforma do judiciário. A criação do requisito da repercussão geral. Poxa, legal também. Vamos lá falar sobre repercussão geral. Gente, professor, os processos podem chegar ao STF? Podem, podem. Na verdade, não deveria ser algo tão comum, porque o STF é um órgão constitucional. Ele tem competência específica. Mas, antes da reforma do judiciário, os processos iam até o STF com bastante facilidade, porque bastava que o tema fosse constitucional que acabava chegando. Então, aquelas
aquelas ações que envolviam muito pouca relevância sob o ponto de vista geral e que apenas tinha incidência entre as partes, tinham possibilidade de ir até o STF através do recurso extraordinário. A repercussão geral, ela colocou um freio. Por quê? Porque ela permite um filtro. As ações hoje em recurso extraordinário só chegam ao STF se, obviamente, tiver uma relevância sobre o aspecto político, social, econômico ou jurídico, e essa decisão perpasse a subjetividade das partes envolvidas no processo, ou seja, não tenha um efeito apenas para as partes envolvidas no processo, mas que tenha uma amplitude sobre a população. Foi criado, nesse sentido, o pressuposto, né, para que se receba esse recurso extraordinário, da repercussão geral, que lá depois, em 2015, no CPC, que trouxe o conceito de repercussão geral no 1035, parágrafo 1º. Vamos lá? Estou aqui no CPC. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, ou seja, não vai ter recurso extraordinário se não tiver repercussão geral. Aí, no parágrafo 1º, ele vai dar o conceito. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse o interesse subjetivo do processo. Então, veja que a repercussão geral ela ganha bastante relevância. Então, foi uma espécie de filtro que se colocou para que brigas, furto de galinha, né, e etc., fossem parar no STF, para que o STF não fosse mais abarrotado do que já é de processos sem grande relevância sobre o aspecto da população. Beleza? Tranquilo? Muito legal também, tá? Então, é legal que a gente lembre disso aí. Deixa eu ver mais aqui, o que eu posso... Bom. Criação de súmula vinculante do STF. Gente, pelo amor de Deus, prestem atenção em súmula vinculante. Professor, o que é jurisprudência? Professor, o que significa jurisprudência? Gente, na verdade, jurisprudência nada mais é do que um conceito acerca do conjunto de decisões, né, sobre interpretação de leis, né, de normas, feito por um tribunal. Né? Então, obviamente, são decisões reiteradas. As decisões reiteradas formam jurisprudência. Então, a sua jurisprudência, ela obriga alguém? Né? Não. A jurisprudência apenas aponta que, naquele tribunal, o sentido é de decidir daquela maneira. Um tribunal, quando pacifica, né, o entendimento acerca de determinado tema, ele pode editar uma súmula. Então, a súmula nada mais é do que um documento editado por um tribunal, né, que indica qual é o posicionamento daquele tribunal. Né? Então, ele resume as decisões, pacificando a compreensão daquele tribunal acerca daquele tema. Significa que, se você tiver uma ação e tiver que recorrer sobre determinado tema para um tribunal que já formulou sobre aquele tema, quando subir, vai ser daquela maneira que vai ser decidido, porque eles vão aplicar a súmula. Professor, essa não é súmula vinculante ainda. Não, não é súmula vinculante ainda. Porque essa súmula não vincula. Ela é súmula de orientação. Quem é que edita essa súmula? Todos os tribunais editam. TRTs, os TJs, os TREs, né, os TRFs, o STJ, né,
o TST, o STF. O STF tem súmula e súmula vinculante. Ela não vincula, não, ela não vincula. O que modifica, né, esse enunciado, que sintetiza, né, os julgados de determinado tribunal, ele se diferencia da súmula vinculante, porque a súmula vinculante ela é de edição exclusiva do STF. Entendi, professor. Então, enquanto a súmula ela dá o norte do entendimento daquele tribunal sobre determinado tema, e não obriga, não vincula, a súmula vinculante, como o próprio nome diz, ela vincula todo o poder judiciário, além da administração pública. Ela só não vincula o poder legislativo na sua função típica, porque eu não posso colocar limites desse tipo para o poder legislativo. Né? Mas se fosse uma função atípica do legislativo, sim. Por isso que diz assim, a súmula vinculante vincula toda a administração pública, direta e indireta, além do judiciário. Não vincula o legislativo. Quando ele fala não vincula o legislativo, está certo, porque ele está considerando aí o legislativo na sua função típica. Né? Então, para mim, fica tranquilo. Então, essa súmula vinculante, ela só pode ser editada pelo STF. Somente pelo STF. Nenhum outro órgão ou tribunal pode editar súmula vinculante. Professor, e como é que eu vou saber que é uma súmula vinculante e não a súmula comum? Porque o nome vem assim, súmula vinculante. Beleza? Ah, entendi. Então, se não tiver súmula vinculante, não é súmula vinculante, é súmula comum. Beleza? Então, só quem edita, não adianta eu ir no TST, não adianta eu ir no STJ, que eu não vou achar nenhuma edição deles de súmula vinculante. Não. Eles vão, inclusive, replicar a súmula vinculante, que é do STF. Somente o STF edita súmula vinculante. Mas, professor, ele edita súmula vinculante quando quer? Não, porque essa zorra não é esculhambação, não é verdade? Isso aqui não é mangue. O STF ele edita súmula vinculante quando a matéria constitucional constante naquela súmula já estiver sedimentada ou para estabelecer o posicionamento do STF. Por isso que a gente diz, um dos requisitos é matéria constitucional sedimentada, ou seja, as decisões do tribunal já estão no sentido de mostrar-lhes que já está na hora de editar uma súmula vinculante para que estabeleça que os órgãos do Poder Judiciário e da administração pública cumpram. Beleza? Outro requisito é que tem que haver controvérsia atual, tá? Não é controvérsia antiga, que já não existe mais. Controvérsia atual, ou na órbita jurídica ou administrativa. Poxa, para o STF o posicionamento já é esse, mas lá embaixo o pessoal continua discordando. Vamos editar uma súmula vinculante, porque vai vincular o Poder Judiciário, não vai poder mais discordar. Pronto. E, por fim, para que se edite uma súmula vinculante, é necessário que se haja a autorização de 2/3 dos membros do STF, que são 8 membros, beleza? Então, matéria constitucional sedimentada, controvérsia atual, jurídica ou administrativa, mais 2/3 dos membros do STF, são os requisitos para a edição de uma súmula vinculante, que só quem edita é quem? É o STF. Pronto, só o STF. Quais são as súmulas que vocês... não que vocês precisam saber, que o bom é saber de todas, né? Hoje nós temos 58 súmulas vinculantes, tá? Diferente da súmula. O STF já tem mais de 600 súmulas. Estou falando só das vinculantes. Súmulas que vocês, às vezes, não sabiam que existiam, mas que trazem muita consequência para a vida. A primeira é a súmula vinculante 11, que diz o seguinte: só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiro, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade,
e de nulidade da prisão de ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. O que é que está dizendo aqui a súmula vinculante? Que o uso da algema só deve ser feito em caso de resistência, né, fundado receio de fuga, né, ou para preservar a integridade física própria ou de outro. Pronto. Né? Então, por isso que naquelas operações de colarinho branco, como Lava Jato, Mensalão, se vocês repararem, né, olharem algumas fitas que tem, vocês vão ver que as pessoas elas andam com as mãos para trás, mas sem algema. Por quê? Porque, veja só, normalmente são as pessoas mais idade, etc., que não têm um histórico de violência. Obviamente, quem está conduzindo são policiais extremamente preparados, né? Policiais federais, treinados. Então, acaba retirando a possibilidade de resistência, receio de fuga. Lembram do ex-governador do Rio de Janeiro, de Cabral, que, numa ida de um deslocamento, eu não me lembro o que foi, e algemaram as mãos e os pés, aquilo, obviamente, gerou problema por conta da súmula vinculante número 11. Lembrem que aqui mesmo na súmula vinculante diz que traz a possibilidade de nulidade da prisão e do ato processual a que se refere, né? Pelo simples uso inadequado de algema. Outra súmula vinculante interessante é a 25, que fala sobre a prisão civil do depositário infiel. Na verdade, ela diz que é ilícita, e é por conta do Pacto de São José da Costa Rica. Apesar da Constituição continuar com o texto, né, dizendo que há a possibilidade de prisão civil do inadimplente inexcusável, de obrigação alimentícia e do infiel depositário, ele retirou, o STF, do rol das possibilidades, a prisão do depositário infiel. Súmula vinculante 25. Beleza? Deixa eu falar outra coisa. Só quem edita a súmula vinculante é o Supremo Tribunal Federal. Só que a lei que disciplina a súmula vinculante, ele traz a possibilidade daqueles que podem pedir, solicitar ao STF a edição, cancelamento ou revisão da súmula. Ah, entendi, professor. Só o STF edita, mas eu, senhor, a gente não pode pedir para o STF editar, cancelar ou revisar uma súmula, não. Só quem pode fazer isso é o próprio STF, de ofício. Todos os tribunais podem solicitar ao STF que ele edite, cancele ou revise uma súmula. O Defensor Público Geral da União também pode. E todos os legitimados do artigo 103 da Constituição Federal de 1988. Quem são esses legitimados, lembram? Fácil. Presidente da República, Procurador-Geral da República, Governador dos Estados e do Distrito Federal, Mesa da Câmara, Mesa do Senado, Mesa das Assembleias Legislativas da Câmara do Distrito Federal, Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito nacional, partido político com representação no Congresso Nacional e Conselho Federal da Ordem. Esses todos podem suscitar, podem pedir para que haja, né, pelo STF, uma edição, mas quem vai decidir é o STF, beleza? Porque é só ele que edita. A edição, cancelamento ou revisão de súmula vinculante. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, além disso, a emenda constitucional 45 de 2004 ampliou, né, ampliou bastante a competência da Justiça do Trabalho, o que foi extremamente interessante, que essa Justiça do Trabalho fosse mais abrangente, também faz parte da reforma do Judiciário, né, da emenda constitucional 45
de 2004. Beleza? Beleza, professor. O resto, né, vocês aí depois leem, mas as grandes modificações, elas foram feitas, já foram ditas aqui por mim. Tá? Então, cuidado aí com o incidente de locamento de competência, cuidado com as E4, né? Com súmula vinculante. Então, tenham bastante cuidado ao estudar. Vocês sabem que eu vou continuar aqui falando do STJ, depois eu vou anexar para vocês material no Moodle, e fora isso, vocês terão a mim, né, pelo WhatsApp, que eu fico o tempo todo à disposição, para dirimir quaisquer dúvidas quanto ao estudo de vocês. Então, nosso estudo, ele não... É por isso que, na verdade, o ensino através do Skype, ou desses meios eletrônicos, ele precisa de se cogitar a possibilidade de... Vocês estão ouvindo? Caiu a ligação? Não. Bota aí sim ou não. Não, professor, está ouvindo direitinho. Beleza. Está ouvindo, professor. Pronto, obrigado, obrigado. Então, antes de se quer passar na cabeça da gente essa possibilidade de aula EAD, eu tive acesso às aulas à distância, primeiro no SEJAS, minhas aulas lá são gravadas, eu vou dar até uma aula de pós-graduação agora em junho, lá, ela é toda gravada, mas eu já faço isso já há algum tempo, já tenho uns 2 anos eu fazendo isso no SEJAS, e depois numa outra instituição que eu fiz um trabalho de professor-autor, criando aulas via outros meios, como podcast, videoaula, que me deu maior intimidade com esse tipo de aula, e também me deu a percepção, dada pelas próprias pessoas ligadas à área didática, né, e pedagógica, que era do tamanho dos vídeos, das aulas, né, porque eles dizem que essas aulas não podem ter uma duração muito grande por conta do desvio de finalidade, né? As pessoas acabam se desviando. O que me permite eu trazer para vocês podcast, material de apoio, né? A aula aqui acaba sendo um norteador apenas. Eu sei que traz as limitações, muitas vezes vocês não perguntam para não atrapalhar, não tem problema, mas é diferente do dia a dia, até porque é gravado, aí as pessoas ficam mais tímidas. Então, mas isso tudo vai passar com fé em Deus, daqui a pouco a gente volta ao convívio nosso. Com relação ao STJ, o STJ ele tem previsão na Constituição, no artigo 104, que diz o seguinte: o Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Então, a composição do STJ é de 33 ministros, no mínimo. O parágrafo único vai trazer aos requisitos para que a pessoa possa assumir o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo presidente da República, igual a lá no STF, só que tem diferença, daqui a pouco vocês vão ver. Dentre os brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, igual ao STF, de notável saber jurídico, também igual a lá, reputação ilibada, também se assemelha, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, também, sendo, aí vem a diferença, 1/3 dentre juízes dos tribunais regionais federais, ou seja, 1/3 dos membros do CNJ, do STJ, do STJ, serão oriundos de juízes de tribunais regionais federais, que hoje a gente chama de desembargador federal, lembra? É porque a Constituição não reconhece essa terminologia, então aqui fica 1/3 de juízes dos tribunais regionais federais, e vocês, na cabeça, vocês lembram logo que é desembargador federal. O outro terço é de desembargadores dos tribunais de justiça, indicado em lista tríplice, os dois, beleza? Tranquilo.
E um terço que falta, né? Matemática, né? Um terço, não é isso? São 2 terços, aí falta um terço. Esse último terço é dividido em partes iguais para membros da advocacia e do Ministério Público Federal, Estadual e Distrital, né? Que de forma alternada vão compor o STJ. Ou seja, o STJ ele vai ser formado de forma plural por um terço de membros dos Tribunais Regionais Federais, um terço de desembargadores de Estado e um terço de membros do Ministério Público, seja federal, seja estadual, do Distrito Federal e Território, e um terço de pessoas oriundas da advocacia. Beleza? Aí o artigo 105, ele traz a competência do Superior Tribunal de Justiça. Ele aí diz assim, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, inciso 1, originalmente, nos crimes comuns, os governadores de Estado e do Distrito Federal, e nestes, ou seja, nos crimes comuns e de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça, dos estados e do Distrito Federal, os membros dos tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal, né? Os tribunais, os membros dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas do município e os membros do Ministério Público da União que atuem, que oficiem perante tribunais, que são aqueles membros do Ministério Público que atuam junto ao TRF, ao TRT, eles aí, a competência é do STJ. Professor, por que aqui fala que o governador é só no caso de crime comum, enquanto desembargador de Tribunal de Justiça é crime comum de responsabilidade? Porque no caso de crime de responsabilidade de governador, quem vai processar e julgar vai ser a Assembleia Legislativa do respectivo Estado, beleza? A semelhança do presidente da República. Quem é que processa e julga o presidente da República em crime de responsabilidade? Não é o Senado? A Câmara autoriza por 2 terços e o Senado, obviamente, julga. E por 2 terços concluir que há o crime de responsabilidade, obviamente, o presidente da República é retirado, né, impedido de continuar no cargo. É o que prevê a Constituição. Beleza? B. Os mandados de segurança, habeas data, contra ato de ministro de Estado, comandante do Exército, Marinha e da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Se o ato é cometido por ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica ou o próprio STJ, o mandado de segurança e habeas data é de competência do STJ. Os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A, aquela, governador do Estado, desembargador de TJ, membro de tribunais regionais, né, seja ele federal, trabalho, eleitoral, né, membros de tribunais de contas da União, União dos Estados, município, Distrito Federal, né, membro do Ministério Público que oficiem junto aos tribunais. Então, nesse caso, né, o habeas corpus, seja ele coator, aquele que coage, seja ele paciente, aquele que sofre a coação, é de competência do STJ. Também os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o 102.1. É o seguinte, se houver conflito de competência, seja ele positivo e negativo, o que é conflito de competência? 2 juízos tentando julgar uma mesma causa, dizendo que é competente, ou não querendo julgar-se, dizendo incompetente. Quem vai dirimir, se envolver qualquer tribunal que não inclua Tribunal Superior, porque se incluir qualquer Tribunal Superior, a competência é do STF, a competência é do STJ. Beleza? As revisões criminais e ações rescisórias dos seus próprios julgados, né, os julgados do próprio STJ, aí nesse caso as ações rescisórias e revisões criminais, que não é a regra, viu, gente? É a excepcionalidade quando há o requisito, tanto para a revisão criminal como a ação rescisória. Outro dia um aluno me disse assim, professor, mesmo que transite julgado, ainda tem uma possibilidade de recurso, né? Eu digo, não, se transitou julgado, acabou. Aí revisão criminal, eu digo, não é, revisão criminal é uma ação autônoma, beleza? Quando há requisito para tal. Reclamação para a preservação da sua competência e garantia da autoridade de suas decisões é interessante. Existe uma ação chamada reclamação, que pode ser junto ao STF ou ao STJ.
aqui, como a gente está vendo, é o STJ. Quando alguém usurpa, né, uma competência ou não cumpre aquilo que é de competência, né, da autoridade, seja ela STJ ou STF. Quando você não cumpre, por exemplo, vamos voltar lá na súmula vinculante, se a autoridade não cumpre uma súmula vinculante, professor, eu posso então entrar com a reclamação ao STF? Pode sim. Entra com a ação chamada reclamação ao STF, dizendo que existe uma súmula vinculante que alguém não está cumprindo. Aqui no STJ, né, se existir uma usurpação da competência do STJ, aí você faz essa ação de reclamação. Beleza? Conflito de atribuições entre a administração judiciária da União e a autoridade judiciária do Estado, também é de competência, ou do Distrito Federal de competência do STJ. Mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for de atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal ou da administração pública direta ou indireta, excetuados, obviamente, os casos de competência do STF. Né? É membro do Congresso Nacional, competência do MI, não é do STJ, e sim do STF. Beleza? E, por fim, homologação de sentenças no estrangeiras e concessão do exequatur, a carta rogatória, que a gente viu que a emenda constitucional 45/2004 tirou do STF a competência e trouxe para o STJ. Lembra? Pronto. Então, é competência do STJ. Fora isso, inciso 2, julgar em recurso ordinário. Recurso ordinário é um recurso, mais conhecido como ROC, é um recurso de competência tanto do STJ, existe o ROC, recurso ordinário constitucional do STJ e do STF. Aqui o ROC do STJ é quando o habeas corpus ele é decidido em única ou última instância por tribunais regionais federais ou por tribunais de justiça, quando for denegatório. Quando os mandados de segurança forem decididos em única instância, como é em única, professor? De competência originária dos tribunais, não vem através de recurso. Beleza? Dos tribunais regionais federais e tribunais de justiça, também quando denegatório. E quando as partes, as causas forem entre Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e do outro município ou pessoa domiciliada no país. Aí é de competência do STJ. E julgar em recurso especial, que é um recurso de natureza extraordinária, né, chamado recurso especial, as causas decididas em única e última instância pelos tribunais, tanto pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais de justiça, que contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe vigência, julgar válido o ato do governo local contestado em face de lei federal, der à lei federal interpretação divergente da que lhe foi atribuído outro tribunal. Enquanto que o STF é guardião da Constituição, o STJ acaba sendo guardião da lei federal. Está vendo aí? Então, ele faz um papel semelhante ao do STF, só que o STF faz com relação à Constituição e o STJ faz com relação às leis federais. Beleza? E aí, por fim, ele vai dizer os órgãos que atuam junto ao STJ. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado, que vai fazer curso de vitalicidade, curso de aperfeiçoamento, e o Conselho da Justiça Federal, que, na verdade, se assemelha ao CNJ da Justiça Federal, que vai fazer a supervisão administrativa, financeira, não tem função jurisdicional, não julga, da Justiça Federal. Então, o STJ tem esses dois órgãos que atuam junto dele, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado e o Conselho da Justiça Federal, que atua junto ao STJ. Beleza, gente? Tranquilo? Veja, para a nossa prova, vai ficar por aqui. Tá? Então, estudem. Né? A prova não está difícil, de verdade. São 10 questões em 1 hora, dá tranquilo. São 6 minutos por questão. Lembrando a vocês, né? Vocês já fizeram a primeira prova, mas só lembrando que não que para não ter aquela dúvida, eu marquei a A na questão 1 e Tayla marcou a B e ela acertou e eu também acertei. Que zorra é essa? Porque o próprio Moodle ele varia tanto as questões quanto as alternativas dentro das questões. Então, nessa comparação fica difícil. Tá bom, meu povo?
Então, estudem, fiquem com Valeu, Deus. Daqui a pouco professor. eu vou juntar o material de vocês no Moodle. Estou à disposição no WhatsApp, beleza? Caso vocês tenham quaisquer dúvidas, né? Vocês possam tirar. E estudem, pelo amor de Deus, para ninguém ir para a final, hein? Pelo amor de Deus, estuda lá. Então, só vai tirar nota baixa quem quiser. Se estudar, né, não terá problema. A prova estará disponível das 7 às 8. Ah, outra coisa, das 7 às 8. Cuidado, cuidado, acordem cedo, para já estar preparado, acessar o Moodle para fazer a prova dentro do tempo correto, porque dá tranquilamente. Da outra vez, salvo engano, a média das turmas foram 25 minutos de prova, né? Com 8 questões. Veja só, não chegou nem a metade. Eu estou colocando mais 2 questões, né? Se a gente for olhar que a média foi 25 minutos para resolver 8, eu estou botando mais 2 e você vai ter mais de meia hora para resolver, né? Se for no mesmo passo, porque as questões não são efetivamente nada de difícil, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem. Qualquer coisa, eu estou no Valeu, Zap professor. Zap. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Tchau. Valeu.